Berenger, sou oncologista clínico aqui na Oncolog e sou formado pela Santa Casa do Espírito Santo, de Vitória, Espírito Santo, e a Oncologia Clínica Médica pela PUC de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul, que é um mês que é celebrado esse ano no mundo inteiro, né? Não tem nenhuma modificação em todo o mundo. Novembro Azul, no mundo inteiro, é falado sobre o câncer de próstata. Primeiramente, por que existe essa história do Novembro Azul? É importante a gente mensurar a quantidade de homens que vão ter o diagnóstico de câncer de próstata esse ano. Por exemplo, aqui no Brasil, se você tiver uma turma de 9 homens entre 50 a 75 anos de idade, um ali vai ter câncer esse ano. E quantos vão morrer dessa doença? Se você tiver uma turma de uns 40 homens dessa forma, um deles vai morrer de câncer de próstata. E a gente sabe que essas pessoas que vão ser acometidas e irão falecer dessa doença, teria sido evitável se fosse na celebração, por exemplo, do Novembro Azul, fosse atentado e fosse feito um carinho com nossos pais, com nossos avós, ou com nós mesmos, de forma clara e objetiva. Para quem? Para todo mundo que tem 50 a 75 anos de idade. Existe, obviamente, um pessoal entre os 45 e 40 anos que a gente adianta. Por que adianta? Porque tem um forte histórico de doença, às vezes genética na família, né? Aquela família que teve muito câncer de mama, muito câncer de ovário, a gente também acaba adiantando nesses pacientes. É óbvio que vocês já perceberam que tudo depende da consulta com o especialista, né? A doença ela é fatal, ela é curável em mais de 90% da chance de se pegar no estágio inicial, é óbvio, mas o câncer de próstata é uma doença que às vezes você não precisa tratá-lo na hora que você vê, na hora que você diagnostica. E isso é um combinado de fatores que a gente tem do paciente, de cada caso, com os resultados de exames que eles vão apresentar, e a gente toma essa decisão. Obviamente que sempre vão perguntar, o PSA, o toque retal, um ou outro. Não, o que a gente preconiza? A gente tem alguns problemas nessa abordagem do paciente que vem procurar, pedir por ajuda, por orientação. O toque retal e o PSA, que é o exame de sangue que se faz, que vai dosar uma molécula, um peptídeo prostático, ele é bem sensível e quase específico para poder câncer de próstata. Isso está no sangue, a gente consegue dosar. Ele tem um pequeno percentual de gente que não faz o diagnóstico por PSA sem toque retal, um pequeno percentual que faz o diagnóstico pelo toque retal e não tem um PSA. E ainda existe aquele raro caso que não tem nem o PSA alterado e nem o toque retal alterado. São casos mais difíceis realmente, por isso, mais uma vez eu lembro, sempre é a consulta com o especialista. De fato, a gente acaba tendo que fazer as duas formas, o PSA e o toque retal. A gente tem valores de PSA, por exemplo, PSA acima, entre 4 a 10, né? Que a grande maioria das pessoas que vão chegar nessa faixa etária de 60 anos, se tiver alguma alteração na próstata, vai estar entre 4 a 10. Para você entender como não é algo que pode ser isolado, só 40% no máximo das pessoas que estão entre 4 a 10 vão ter realmente diagnóstico de doença oncológica maligna ou câncer, né? Os outros restantes têm outras causas do aumento do PSA, então por isso que é importante o toque retal. O Novembro Azul é para conscientizar as pessoas. Se você está nessa faixa etária, 50 a 75 anos de idade, né? Você está em boas condições físicas, de saúde, tem que fazer a triagem para o câncer de próstata. Quais homens? Todos os homens têm que passar por essa etapa, ela é anual e tem que ficar acompanhando mesmo, tá certo? A raça negra tem maior associação sim com câncer de próstata, a obesidade tem maior, o tabagismo é outro fator de risco aumentado para ter câncer de próstata, né? As histórias familiares de câncer de próstata, principalmente com familiares de idade mais nova, só da idade avançada, 50 a 75 anos, limítrofe, né, que a gente chama, ele já vai ser um grande fator de risco para ter o câncer de próstata. Então a gente também, uma coisa da consulta para a gente entender como é o paciente, para ser individualizado e ser indicado, o mais importante é vir aqui falar conosco para a gente poder saber entender o que está acontecendo para você indicar os exames
na época certa, os exames certos e a gente tomar a conduta certa. Por isso que existe o Novembro Azul, né? Uma celebração mundial, não é sobre uma doença rara. É óbvio que as doenças raras elas são são mórbidas, elas são muito tristes, mas a gente está falando de uma coisa que é em todo mundo, né? Todo homem, se chegar até um certo limite de idade, ele vai ter sim o câncer de próstata. Isso é uma coisa unânime, né? Basta o especialista definir. Doutor Bruno, boa tarde. O meu pai faz uso de tratamento por comprimido para não cair o cabelo. Segundo a bula do remédio, isso altera com chance de câncer de próstata. Olha, tratamento de não cair o cabelo, a gente normalmente utiliza outro tipo de remédio que fazem uma espécie de bloqueio do hormônio masculino, de uma fração dele. É o hormônio masculino alto que pode gerar o câncer de próstata, que vai gerar o câncer de próstata, né? Como eu falei, nós chegamos a um certo limite de idade, todo mundo vai ter. O bloqueio hormonal, normalmente ele não gera o câncer. Mas existe sim os remédios que usa para o tratamento da calvície, que acaba mascarando o valor do PSA. O que a gente sabe em literatura, gente dessa área? 50% daquele valor do PSA que foi dosado, no caso do seu pai, tomando o tal do remédio que evita a alopecia, a queda de cabelo, 50% do valor daquele exame está alterado. Ou seja, se deu o valor de 2, era para ser 4. Se deu o valor de 4, era para ser 8. Então, esse é um fator de confusão. Não causa, mas tem confusão na hora de você raciocinar para você pedir outros exames no caso de uma suspeita, tá certo? E o planejamento também. Você diagnosticou, acabou indicando a biópsia, vai ter biópsia, mostrou que é câncer maligno, vai fazer o tratamento. O valor daquele PSA influencia naquela nossa decisão. Se vai só observar, se vai para a cirurgia, se vai para a radioterapia, se vai para a radioterapia junto com bloqueio hormonal, né? O valor do PSA você tem que lembrar que ele é mais alto, o de verdade seria mais alto. Vamos ler mais uma pergunta aqui? Doutor Bruno, eu estou dentro da faixa etária, provavelmente alguém entre 50 e 75 anos, né? Vou fazer a triagem, só que gostaria de saber se há algum risco para poder continuar tendo relação sexual. Ele botou assim, continuar tendo relação sexual. A biópsia em si, se for indicada, não causa risco de impotência, tá certo? A radioterapia tem um risco de impotência ínfimo e só vai começar a surgir depois de 5 a 10 anos de terminado um tratamento, por exemplo. A cirurgia, uma cirurgia bem feita num tumor pequeno, ela tem uma chance sim que não é desprezível, mas isso tudo depende da técnica e de qual tecnologia que vai ser utilizada. As cirurgias robóticas estão muito bem para isso aí. E o bloqueio hormonal, né? Se você for fazer bloqueio hormonal, sim, vai ter o problema da disfunção erétil, mas é só na época do bloqueio. Depois que passou, acabou, volta ao normal. Gostaria de saber quais são os sintomas do câncer de próstata. Ótima pergunta. O câncer de próstata, ele não costuma dar sintomas na fase inicial, né? Essa história de estar com dificuldade de urinar, o jato urinário que a gente fala, tá difícil de sair, e vai várias vezes ao banheiro, principalmente à noite, tem ardência, ou tá saindo sangue ao ejacular. Isso tudo são sintomas, sim, do câncer de próstata, mas avançado, né? A fase inicial não costuma ter nada, homem saudável, vida que segue. Novembro Azul vem para isso, justamente para isso. Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me deram. Mais uma vez, eu me coloco à disposição. A gente aqui, eu sou o Bruno Heringer, oncologista clínico aqui na Oncolog. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. E lembrando, aquela pessoa que está vendo isso aqui e ainda continua relutante a se aderir ao Novembro Azul, lembre-se que eu falei, todo homem, até uma certa idade, ele vai ter uma chance. A chance pode ser pequena ou grande de desenvolver o câncer de próstata. A gente é que tem que descobrir qual é. Obviamente, a idade sempre é a principal, a gente sabe isso, porque os mais idosos sempre vão ter o câncer de próstata, nem todos precisam tratar, mas aquele paciente que a gente acaba diagnosticando e é um câncer que se mostra mais agressivo, esse sim vai acabar perdendo a vida, perdendo a saúde, porque acabou com medo ou um certo preconceito de fazer os exames que necessitam, ou até de vir só apenas tirar as dúvidas, tá certo? Meu muito obrigado desde já e estou à disposição de todos. Obrigado.